para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as nossas dúvidas. Ontem foi o Dia Mundial do Diabetes. Nesta segunda-feira, muita gente comemorou a data, uma data importante de luta, especialmente de um grupo de piauienses que foi reforçada agora com a criação da Associação Piauiense de Diabéticos e a busca pelo atendimento público dos pacientes com a doença para medicamentos e substâncias que garantam uma vida melhor é a grande bandeira da associação. Enzo, de 6 anos, divide com outras crianças as mesmas brincadeiras, mas aprendeu muito cedo o que pode parecer estranho para outros meninos e meninas da mesma idade. Diabético é uma pessoa que não pode comer doce, mas mesmo assim ela é uma pessoa ainda especial. Tem que tomar insulina, fazer a gli-gli e obedecer aos seus pais. Há 5 anos, a família de Enzo convive com o diabetes tipo 1, o mais raro. O garoto teve que se adaptar a tomar 2 doses de insulina por dia. O tratamento é um direito assegurado por lei, mas como Enzo, outros diabéticos enfrentam o atraso no repasse dos medicamentos, o que levou os pais a lutar por um tratamento contínuo, mais prático e menos doloroso. A luta de Enzo ganhou grandes proporções, tanto que levou a Câmara Municipal de Teresina a aprovar por unanimidade projeto de lei do vereador José Ferreira, que obriga a rede municipal de saúde a fornecer de forma regular e gratuita os medicamentos e insumos necessários para o tratamento e o controle do diabetes. Mas em junho deste ano, a lei foi vetada pelo prefeito Elmano Ferrer, sob o argumento de que o município não dispõe de recursos suficientes para suprir a procura. A Alice é diabética e já dispõe do que há de mais moderno no tratamento da doença. Esse aparelho, que possui um catéter introduzido ao corpo dela e que pode ser retirado para algumas atividades. A estudante já não depende do SUS, mas fortalece a associação. Eu espero que a associação consiga reunir um grande número de diabéticos, consiga melhorar também o acesso dos pacientes ao tratamento. O movimento pela aprovação da lei havia se fortalecido nas redes sociais e motivou a realização de uma grande caminhada, com a participação de mais de 1.000 pessoas, o que sensibilizou a população para um problema que atinge cerca de 100 mil piauienses, segundo estimativas. 10% dependem do tratamento do SUS. A gente busca a humanização e a inclusão de novos medicamentos mais modernos, nessa lista de produtos, de medicamentos e insumos a serem distribuídos gratuitamente. A associação ainda não tem sede, mas os contatos com a DIP, por enquanto, podem ser feitos através de 3 endereços via internet. No Twitter, @ADIPiauí. No Facebook, Associação dos Diabéticos do Piauí. Ou por e-mail, adipiauí@gmail.com. Tem ainda a opção por telefone, 9452-1016 ou 99286267. A associação tem adeptos que sequer convivem com diabéticos e pais como José Siqueira. Aquele diabético lá da periferia, aquele diabético que não sabia como fazer para conseguir, estava lá sofrendo, muitos deles tendo que se internarem porque não tinham medicamento, porque é muito caro mesmo, e hoje está aumentando a demanda porque as pessoas estão se esclarecendo, estão sabendo que de fato é de direito do diabético. E essa associação ela vem reforçar uma luta que já é dos médicos também. O Dr. Roberval está aqui com a camisa da Sociedade Brasileira de Diabetes, é um dos médicos que lutam por essa causa. E em todo o mundo são cerca de 300 milhões de pessoas que sofrem com a diabetes. No Brasil são cerca de 11 milhões de portadores da doença. E o desconhecimento sobre o que é diabetes de fato, quais os sintomas e o tratamento, tem sido um dos principais obstáculos para conter o que pode ser chamado de uma epidemia global. A própria Federação Internacional estima que metade das pessoas que têm diabetes nem sabe que tem. Apesar de muitos brasileiros terem um parente, um amigo, uma doença, parte deles não sabe como evitá-la. Doutor Roberval, bom dia. Bom dia. E o senhor me dizia que realmente a diabetes, por exemplo, tipo 2, que é a diabetes mais prevalente, mais comum, está presente em 95% dos pacientes com diabetes, ela pode avançar em níveis alarmantes, nos próximos anos. A preocupação da Sociedade Brasileira de Diabetes, no último congresso em Brasília, agora em outubro, foi essa. A campanha está visando isso. Porque se não houver uma diminuição no crescimento do diabetes, nós vamos passar de 300 milhões para quase 330, 340 milhões nos próximos 25 anos. Então, a
a proposta da sociedade é informar cada vez mais. Está de parabéns a Jeane em organizar essa associação, muito importante, que numa consulta só é impossível você dimensionar para um paciente o que é o diabetes. Então, às vezes, numa associação dessa, em reuniões, você aprende muito mais, né? Se educa muito mais. Então, é um trabalho que é muito válido. Só queria lembrar, eu estava falando com você, que já tem uma lei do diabetes. A lei do diabetes, assinada pelo presidente Lula, é de 2006. Essa lei obriga o município a oferecer todo o material necessário para o diabetes. Não só medicamento, como aparelho, como ela falou. Quer dizer, uma lei que dá todo o amparo que o diabetes é lei federal, precisa. Lei federal. Que precisa ser cumprida nos municípios. Para o município. Doutor Roberval, existem vários tipos de diabetes. Eu me falava aqui sobre a diabetes gestacional, sobre a diabetes tipo 1, que é a diabetes, por exemplo, diabetes que o Enzo tem, que é uma diabetes mais complicada. E como fazer para lidar com essa doença? E para quem está em casa, e que nós estamos sendo assistidos agora em todo o Piauí, já que grande parte das pessoas pode ter a doença e nem sabe, quais são os principais sintomas? O que acende o sinal amarelo e dizer assim, isso, eu estou de alerta agora, eu posso estar com a doença? Em primeiro lugar, o diabetes, ele geralmente tem muita sede, tem muita fome e emagrece. É uma das únicas doenças que a pessoa come e emagrece, né? São duas doenças da endocrinologia, o hipertireoidismo e o diabetes. Então você percebeu que está aumentando a fome, está com muita sede e está urinando muito, né? Poliúria, polidipsia. Né? Você tem que procurar fazer exame periódico. E além disso, eu acho que acima de 20 anos, você tem que fazer exame periódico, né? Porque você pode, como você falou, detectar uma doença, que essa clínica que eu falei, às vezes aparece 5, 6 anos depois que você é diabético, diabetes químico. E quando aparece a doença, já vem com um problema sério de neuropatia, nefropatia. O senhor me falava sobre a obesidade, que é uma situação de risco prevalente para a diabetes. É que você perguntou como evitar o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele está ligado à genética, está ligado a vírus, quer dizer, fica muito difícil você fazer uma interferência no caso. Mas o diabetes tipo 2, que é muito mais ligado, além, lógico, da genética, tem um lado do meio ambiente. Então, se você faz a população reduzir de peso, se você estimula a atividade física, você já consegue aí dar um break no aparecimento da doença. Pra você ter uma ideia, o doente diabetes tipo 1, tipo 2, ele descobre que é diabético e ele consegue perder peso, ele geralmente melhora e chega a ficar sem diabetes durante muitos anos. Então, se nós conseguíssemos evitar que a população ganhasse peso e estimular a atividade física, você conseguiria reduzir muito. As chances de Agora você vê assim que é muito difícil, porque a nossa criança hoje, principalmente Teresina é uma cidade famosa pela educação, né? Uhum. Nós temos um índice excelente em termos de Brasil, mas as nossas crianças estão estudando demais, né? Elas passam o dia no colégio. Então, eu sei de notícias de criança que chega às 9 horas, menino de 7, 8 anos, 10 anos. 9 horas da noite. Da noite em casa. Como é que vai fazer atividade? Doutor Roberval, a dona Francisca lá do Parque Piauí, ela tem glicemia de 130 e controla com dieta. Ela quer saber se mesmo assim, ela não é insulino dependente. Se ela pode ter aquelas complicações típicas da diabetes, perda da visão, alguns órgãos, amputações, isso pode acontecer? Na realidade, o diabetes tem que ter cuidado, no caso da dona Maria, né? Porque as complicações são grandes. A maior causa de cegueira, a maior causa de insuficiência renal, a maior causa de amputação, né? É o diabetes. Mas geralmente, se esse diabetes ele não for bem controlado. No caso dela, com a glicemia de 130, ela está com controle muito bom. E controla com dieta. Controla com precisa dieta de insulina. E o controle está muito bom. Então, se ele manter o controle, você já consegue fugir. Geralmente isso aí acontece com pessoas. Só um exemplo positivo que é importante. Eu trabalhei com o médico, Dr. Rogério de Oliveira. Ele ficou diabético com 4 anos, ele morreu com 86 anos. Ele foi diabético com 82 anos. E soube conviver bem com a doença a vida toda. Ele enxergava toda. bem, ele jogava o tênis. E morreu de uma doença cardíaca, uma válvula, quer dizer, não foi nada assim diretamente ligado ao diabetes. É uma doença difícil, complicada, mas também é uma doença que pode, como aqui, acabou de dar um exemplo aqui do Dr. Roberval, ser controlada ao longo de toda a vida. Então fica aqui o nosso alerta. Na semana, né, do Dia Mundial da Diabetes, que foi ontem, muitas ações acontecendo durante toda essa semana, nós quisemos tratar sobre esse tema para alertar você que procure o médico mais próximo, faça os exames com frequência, analise os níveis de glicemia e evite essa doença que pode ser evitada, pelo menos essa do tipo 2, como disse aqui o Dr. Roberval. Você que é gordinho, preste atenção
atenção, vamos reduzir aí a ingestão de calorias e vamos praticar atividade física, que já é uma grande ajuda. Doutor Roberval, muito obrigada pela presença aqui com a gente mais uma vez. Obrigado. Bom dia para o senhor. Bom, nós vamos